Essa é a nossa primeira reunião do ano, então sempre que um ano começa, nós temos muita expectativa, fazemos muitos planos, muitas reflexões, então nós queremos usar esse momento, esse espaço, para tratar um pouco sobre isso. O que vem para esse ano de 26? O que podemos fazer? Quais são as expectativas? O que Deus tem posto em nossos corações? Então a ideia é abrir essa caixa aqui de apresentação, conversando um pouco sobre isso. E aí, o tema é Shana Tová. Shana é ano, Tová, bom. Então, um bom ano a todos. E para falar um pouco sobre esse bom ano, e a irmã Ádula falava do ciclo, do calendário das festas judaicas que nos lembram, nos recordam e nos levam a uma renovação constante com o Pai. O Ano Novo Judaico também nos leva a essa reflexão. Então, antes de começar a falar sobre as nossas expectativas, eu gostaria de fazer um pouco uma comparação com o Ano Novo Judaico. É lógico que eles já celebraram o Ano Novo Judaico em 2025, foi lá em 22 de setembro, né? O Yom Teruah. Então, eles já fizeram toda a sua celebração, já estão nesse novo ciclo. Mas o interessante é que esse ciclo de festas, as três últimas festas do calendário judaico, as festas de primavera, elas levam em torno de 17 dias. E se nós olharmos em relação a nós, nós tivemos lá o Ano Novo no dia primeiro e hoje é 17. Então, coincidentemente, aí nós temos 17 dias. Então, como acontece esses ciclos de 17 dias? O que acontece dentro desse processo? O que que a gente pode aprender? O que que Deus quer nos ensinar dentro dessa festa do Ano Novo Judaico? E o que nós podemos daí pensar como aprendizado e reflexão para nós, ok? Costumam dizer que o povo mais festeiro do mundo é o brasileiro, mas quando nós olhamos o povo judaico com Ano Novo, 17 dias de festa, eu acho que a gente está perdendo um pouquinho para eles, né? Então, nessa linha, vamos olhar um pouco então a questão do Ano Novo judaico, olhando aqui. Nós lembramos muito bem da história que o povo saiu do Egito e depois de alguns meses, lá no ano de 1313, antes da era cristã, Moisés subiu lá no monte para conversar com Deus, pegar as orientações e Deus dá os mandamentos. Moisés desce surpreso com o povo totalmente em pecado, adorando um bezerro de ouro, né? Então Moisés quebra a tábua, se enfurece, tem toda aquela questão complexa e depois, buscando o perdão do povo, a remissão, ele sobe, permanece mais 40 dias na montanha, Deus escreve as novas leis e Moisés desce para o perdão do povo. E segundo a tradição judaica, isso aconteceu no dia 10 de Tishrei, né? Então, dia 10 de Tishrei, que é o dia do perdão, ele é marcado para essa data porque é quando Moisés desce e Deus marca o seu perdão, o seu techuvá, o seu retorno para com o seu povo, né? E esse ano novo, como nós já sabemos, ele começa no dia primeiro de Tishrei, né? Que foi o ano passado em setembro, com Yom Teruah. Yom Teruah, a tradução seria o som do shofar. Então, quando anoitece, quando aparece a primeira estrela do primeiro dia de Tishrei, se toca o shofar e nós temos então o Rosh Hashanah. Rosh, cabeça, Hashanah, o ano. Então, o ano cabeça, o primeiro mês do ano. Embora seja o sétimo, como o ano religioso, como o ano principal, como o ano calendário de Deus, é o Rosh, é o cabeça, é o primeiro. E quando a gente olha para o nosso ano novo, lógico que a comparação aqui ela é pobre, mas é como ao virar do dia primeiro, no dia 31 de dezembro para o dia primeiro de janeiro, nós temos os rojões, os barulhos todos que nós fazemos, é mais ou menos essa associação com o tocar do chofar. Só que o que passa daqui para frente é que começa um ciclo até a próxima festa, que é Yom Kippur, né? Então nós temos aqui entre o dia um
E o dia 10, quantos dias são? 10 dias. E o que que se faz dentro desses 10 dias? Então, aqui é um período de reflexão. E reflexão voltada à minha visão, ao meu relacionamento horizontal, né? Então, como tem sido o meu relacionamento até aqui, até esse ciclo com o meu irmão? A quem eu tenho defraudado? A quem eu tenho ofendido? Né? Que problemas eu gerei durante esse ciclo que está por se encerrar aqui, né? Então, o que que eu tenho que fazer nesse período? Pagar a dívida a quem estou devendo, me consertar com quem lá eu pisei no calo, acertar a minha vida nessa dimensão horizontal como uma preparação para o que vem adiante, que vai ser o Yom Kippur. Então, não tem como fazer a techuvá, fazer o retorno, fazer esse concerto com Deus, se antes eu não faço esse concerto horizontal. Então, uma preparação no horizontal para me ajustar depois no vertical, no meu contato com o Pai. Então, nesses 10 dias, são dias de reflexão, dias de busca, dia de ajustes, dias de organização da minha vida frente às pessoas que estão próximas a mim. Depois disso, no dia 10 de Tishrei, começa então Yom Kippur. Yom Kippur, a orientação que nós temos sobre essa festa é que durante esse dia toda a congregação tem que afligir as suas almas. E afligir as suas almas é fazer jejum, né? Então, nesse dia, toda a congregação de Israel, ela jejuma, ela vai para as suas casas de orações, ela vai para as suas sinagogas e aí se põe em oração, em clamor, em busca de conserto, em busca de perdão, em busca de renovação para esse contato, essa comunhão, essa volta à proximidade maior com o Pai, né? Só aí depois, então, que termina essa festa, que se faz esse concerto, que se reconhece a renovação desse contrato de fé, desse contrato de proximidade, desse contrato de servidão a Deus, que se entende aí que se está começando um novo ciclo, que nós vamos ter aí um período iniciado de uma forma santificada para esse novo ciclo que começa, e aí então se salda uns aos outros aí se saudam dizendo Shana Tová, ou ainda com uma complementação, que o seu nome esteja escrito no livro da vida, né? Que Deus, que Hashem te abençoe nesse novo ciclo que Ele te permitiu ter, né? Abençoado, ajustado nele e que você tenha um Shana Tová, que você tenha um novo ano, que você tenha um ano abençoado. Só que não termina aqui. Nós só cruzamos a linha aí do 10º dia. Então, depois, no 11º, começa Sukkot. E eu acho muito interessante essa amarração do Yom Kippur com Sukkot, porque ela leva a uma reflexão, né? Os judeus precisam construir a sua sukkah, a sua cabana. Ela não pode ser coberta, ela não pode ser uma sukkah definitiva, ela tem que ser uma sukkah, uma cabana, uma tenda simples que pode se desmontar, e o aspecto que Deus lembra que eles precisam viver aqui é que eles podem viver em casas, eles podem ter suas boas vidas, mas não esqueçam das suas origens. Não esqueçam que eles viveram em Sucá, que os seus pais viveram, passaram por viver 40 anos em cabanas, né? E ela não é coberta para lembrar que quem sustenta a sua vida é o vosso Pai, né? Quem está sobre vocês, quem dá a vocês todo o sustento, toda a guarda, toda a proteção é Hashem, né? Então, depois que você fez o concerto, lembre da sua simplicidade, lembre-se de onde você veio e lembre-se quem é que te guarda,
quem é que te protege. E só depois, então, no último dia da festa de Sukkot, é feito Simchat Torá, ou seja, a alegria da Torá, a alegria de ter a lei, a alegria de poder, baseado nas mitzvah, baseado nos mandamentos, viver um novo ciclo de santidade, um novo ciclo de santificação, de comunhão, de viver diante da presença do Pai em santidade. Amém? Então, eu acho que é muito interessante fazer uma analogia, e todo ano, quando eu vivo o Ano Novo com a minha família, com as pessoas em quem nós temos mais proximidade, eu sempre me questiono esses pontos, né? Quão próximo eu estou chegando ao que seria esse ciclo de renovação e o quanto do que eu estou vivendo, é lógico que não dá para dizer, pessoal, ano novo agora vai ser algo mais ou menos desse tipo, por favor, quem vier na minha casa vai ser isso. É provavelmente impossível criar esse ciclo. Mas a minha reflexão, o meu íntimo, a minha prática, embora não assim dita, não apresentada, ela pode ser introspectiva, ela pode ser interna, mas eu tenho que caminhar para um modelo mais ou menos desse tipo, porque é o que Deus tem desenhado, é o que está lá escrito. Amém? E aqui só para fazer uma analogia, o quanto que muitas vezes nós estamos distante, o que é viver um novo ciclo dentro do que nós temos do calendário judaico e dentro do que Deus propôs, porque a festa não é dos judeus, as festas, elas pertencem a Hashem, elas pertencem ao Pai, foi estabelecida por ele, e quando ele diz isso lá em Deuteronômio, ele diz as minhas festas, né? Então, é para ele, é dele, e, consequentemente, deveria afetar todas as nações do mundo. Dito isso, vamos para o nosso lado. E antes de falar um pouco sobre expectativas do próximo ano, o que que nós temos que fazer, eu acho muito importante olhar até onde nós chegamos. Eu gosto muito da fala de Josué, antes de cruzar lá o Jordão, diz: Olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Passamos 40 anos nesse deserto, passamos por muitas dificuldades, erramos muitas coisas, mas até aqui, até esse momento, o Senhor foi conosco. Então, olhando sobre esse momento até onde o Senhor foi conosco, vamos olhar um pouquinho para 23. Estamos falando aí de 3 anos atrás. Então, nós tivemos aqui um conhecimento muito forte do judaísmo, das festas, uma grande contribuição aqui do Daniel Woods, que partilhou conosco várias passagens, vários ensinamentos, várias paraxá, vários pedaços de conhecimento sobre o judaísmo, e saímos bastante enriquecidos desse processo. E aumentou-se também a proximidade, não mais só com o Daniel Woods, mas também com o Gilberto Branco e com o Gustavo, que são os irmãos lá de São Paulo, né? De 24, nós começamos a reunião mensal, que até então, até início de 24, nossas reuniões depois da pandemia estavam quase que todas de oração aí, voltadas à parte de internet, não presencial. E voltamos com um grupo lá em Valinhos, aqui mais para a nossa região, e tem sido uma bênção lá na casa do Luiz Montanini, né? Ele e a Lia, que são de uma acolhida, uma casa que foi feita para ser casa de bênção, e ali nós temos sido muito abençoados, temos passado momentos maravilhosos ali nas reuniões de Valinhos. Tivemos também fortalecimento desses laços com Daniel Wood, Gilberto Branco e Gustavo Caixa, a reunião que sempre eles fazem lá mensalmente em São Paulo, que quem nos representa lá é o Christopher, e ele sempre compartilha aqui conosco a grandeza do que Deus tem feito, a proximidade também com que ele tem trabalhado a questão também entre esses irmãos, né, ao ponto de ter uma reunião que há muito tempo eles não tinham, de várias comunidades judaicas ali no Brás, na inauguração da congregação de Gilberto Branco. Alguns de nós tivemos a oportunidade também de ir para São Paulo e participar lá do Pessah, da festa de Páscoa, na Beit Shar Shalom, lá com Daniel Woods, e podemos vivenciar um pouco também
e entender a grandeza das festas judaicas. E não é menor também a alegria que nós tivemos de ouvir o autor do livro Jesus Judeu, que pôde nos compartilhar itens muito importantes sobre o valor do judaísmo dentro do cristianismo e que Jesus é judeu e muito do que nós temos vem desses nossos irmãos mais velhos. Bom, 25 que está aí mais próximo, nós trabalhamos forte aí a questão do conhecimento de novas iniciativas de apoio a Israel, então várias comunidades aí nós tivemos oportunidade de conhecer e ouvir um pouco mais, como Maoz, House of Light, Tikkun, Jewish People, Sim Israel ali de Araçariguama, Amigos Cristãos de Israel. Então, esse esforço passou a ser intensificado de entender que nós não somos únicos, que nós não temos a supremacia dessa bandeira de aproximação com os nossos irmãos judeus e que outros têm o mesmo objetivo e nós temos que nos aproximar. Nós temos que falar uma só língua, engrossar essa voz de unidade e esse esforço ele foi bem frutífero nesse sentido, né? Inclusive, culminando lá com o primeiro encontro em Cristos, esse ano de 25 foi feito com participação do TJ, e foi assim quem teve a oportunidade de estar lá, de muita alegria, de muita oração, de muita revelação de Deus dentro desse sentido. Tivemos aí a primeira imersão do novo homem, durante o período de carnaval, ali também ainda no Luiz, nós tivemos um grupo que participou ali durante esses 3 dias, aprofundando a questão do novo homem, compartilhando visões, compartilhando orações, e foi assim muito rico também dentro desse processo. E fortalecendo cada vez mais a integração com esses ministérios. Já alcançamos a plenitude dessa integração? Não, tem muito a fazer. Eu entendo que demos o primeiro passo, a disponibilidade desses irmãos, dessas outras comunidades, a disponibilidade também do TJ, e nós temos que intensificar essa aproximação, intensificar essa busca conjunta para que o Senhor, para que o Espírito Santo esteja trabalhando cada vez mais nesses laços de unidade, nesses laços de integração, rumo a esse propósito novo homem. Bom, e aí nos resta discutir um pouco o que vai ser 26. E a primeira resposta que eu tenho aqui é que eu não sei. Deus até aqui nos tem conduzido. O que tem depois do Jordão, o que vai ser das nossas vidas, os nossos propósitos, nossas reuniões, nossos encontros aqui, Ele sabe. Sabemos que tem alguns pontos que continuam na pauta, né? Muitos problemas são os velhos, mas nós temos que tratá-los de forma nova. E há alguns pontos que nós temos que continuar orando nesse sentido, passa aqui dividido em 2 grupos, né? Primeiro, a questão dos pontos globais, como o summit que nós vamos ter em Jerusalém esse ano. Então, isso continua como oração, como esforço de colocação diante de Deus, para que Deus conduza, para que Deus abençoe, para que Deus concretize esse propósito nosso desse ano. Continuamos orando pela diminuição ou eliminação do antissemitismo no mundo. Temos visto o quanto isso tem intensificado, vimos aí vários ataques no ano passado, em relação aos judeus, principalmente no final do ano lá na Austrália, se não me equivoco. Então, tem muito por fazer ainda dentro nesse sentido, e as nossas orações são fundamentais para que tenhamos aí a unidade de judeus e cristãos dentro do mundo. E vemos que a penetração dessa voz de unidade de judeus e cristãos dentro da igreja cristã, ela ainda é muito insípida, a barreira, o muro que nós temos ainda para entender e canalizar os esforços nessa direção, ele parece ainda muito espesso. Então nós precisamos manter as nossas orações nesse sentido. E quando a gente olha para o aspecto local, mais aí nacional, mais Brasil,
Entendemos aí que nós precisamos continuar nesse esforço de aproximação e crescimento dos laços com os outros ministérios que lutam também por essa formação do novo homem. Entendemos que temos que manter aí o esforço de mutualidade entre os judeus e cristãos, então, o quanto que nós podemos ajudar nossos irmãos judeus messiânicos, principalmente, o quanto que eles podem nos ajudar, que interface existe aí entre nós e que contribuição mútua pode ser feita. Alguma coisa tem caminhado nesse sentido, mas isso precisa ser também intensificado. E outro ponto que eu entendo, que aqui talvez nós devemos um pouco, ou por falta de conhecimento nosso, ou por muitas vezes os demais temas tomarem mais tempo nosso nesse sentido, é a questão dos anuncim, né? É a questão dos judeus que são judeus, não sabem que são judeus, estão no meio de nós e precisamos manter as nossas orações para que o Espírito Santo revele, traga e faça com que eles entendam a sua raiz e entendam o seu compromisso com Deus e caminhem nessa direção. Sobretudo quando nós falamos de Brasil, por isso que isso aqui está no âmbito local, porque no Brasil é onde nós temos a maior intensidade dos anuncim no mundo, tá? E aí, mantendo um pouco o foco nesse tema dos anuncim, que anuncim, traduzindo, é forçados, são chamados cristãos novos, né? Aliás, se vocês quiserem aprofundar um pouco disso, nós já falamos aqui que a Anita Novinsky tem várias publicações sobre isso, né? Uma pesquisadora da USP, já faleceu, mas deixou obras maravilhosas nesse sentido. Temos uma irmã também aqui no meio de nós, a Rita, lá de Feira. Ela fez uma tese de mestrado sobre o tema de contribuição dos judeus. Então, com esses dois elementos, tem muita coisa para a gente aprender nesse sentido, né? E esses cristãos novos, aqueles que foram forçados, os judeus da Península Ibérica, particularmente em Portugal, que foram forçados a se converter ao cristianismo, eles migraram quase que em sua totalidade para o Brasil. Então, o Brasil, dentro desses judeus forçados a serem cristãos, e depois a sua herança, os seus filhos, foram se mesclando e se confundindo dentro da sociedade normal. E por que isso é importante? Eu pareço aqui ontem eu saí para jantar com a minha família e aí tinha, no local que nós estávamos jantando, tinha um músico lá cantando e ele estava sozinho e ele se dizia o cantor da banda de um homem só, né? E às vezes parece que eu estou batendo nessa tecla falando sempre sozinho nesse sentido, mas isso para mim tem uma verdade muito grande quando eu olho esse versículo de Obadias 1:20, né? Onde fala que os de Sefard, né? Deus, Obadias profetizando que, olha, aqueles de Sefard possuirão as cidades do sul. Sefard é Espanha, ou sefarditas, como nós ouvimos, né? São todos os judeus que viveram na Península Ibérica. Então, por causa da Inquisição Espanhola, metade deles migraram para Portugal e depois, como eles foram em 1498 forçados a se converterem, eles, depois de 2 anos com a descoberta do Brasil, migram para o Brasil, disfarçados nos navios, e começam a popular o Brasil, mas com nomes trocados, com todos os seus ritos disfarçados, e aí começa uma mescla, uma dificuldade de identificar os judeus em nossa nação. A tal ponto que, quando nós pegamos referências históricas, no século XVII, por exemplo, no Rio de Janeiro, 3/4 da população era composta por judeus. 3/4 da população do Rio de Janeiro. E hoje, estima-se que nós tenhamos aí entre 8
a 13% da população brasileira de judeus. E judeus que não conhecem a sua história, judeus que não conhecem a sua identidade, judeus que não conhecem o seu legado. E a palavra nos lembra que estes que estavam na Espanha voltarão para as cidades do sul. E sul em hebraico é Negev. Então toda aquela parte do deserto do Negev continua vazia. E eu entendo muito como essa palavra profética que está aguardando o levantamento, a manifestação, o aliá desse povo judeu que ainda não se reconheceu como tal e que ainda não tem a sua identidade revelada, a sua identidade manifesta e o seu legado retomado. Então, nós temos que orar para que eles conheçam a sua história, para que eles saibam da sua identidade e que eles entendam o legado profético que eles têm. 8 a 13%, nós estamos falando aí entre 20 a 30 milhões de judeus que estão em nossa nação sem saber o papel que tem dentro dessa questão profética de Deus. Então, nessa questão local de Brasil, nós temos essa responsabilidade, nós temos esse papel de colocar também essa questão, porque Deus colocou na sua palavra, então provavelmente, e sem sombra de dúvida, posso dizer assim, tem uma questão muito importante aí, e se é importante para Deus, deve ser importante para os atalaias, para aqueles que estão em oração, para que Deus cumpra esse seu propósito com esses que estão em nossa nação. Amém? Então, o que eu gostaria de destacar, além dos pontos que nós temos já linkados, é essa questão do anúncio. Talvez isso a gente tenha que pôr sempre na nossa agenda para estarmos orando. É claro que um ou outro grupo faz isso com mais intensidade. Se nós olharmos lá para os irmãos do Ensinando de Sião, eles têm esse aspecto muito forte, eles trabalham essa questão, eles buscam esses irmãos que estão aí entre a nossa nação, e aí nós temos que ajudar nesse processo de identificação e intensificação dessas orações, amém? Bom, e para hoje, o que nós temos aí como recomendação para iniciarmos nosso processo de oração vai dentro desses elementos que eu já comentei, certo? A unidade e direção com os judeus messiânicos de São Paulo. Então nós estamos já um bom tempo trabalhando com eles lá, mas o que mais o Senhor tem? O que mais pode acontecer daí? Quais são as dificuldades que nós temos? E como nós vamos avançar dentro desse contato? A unidade e cooperação com maior eficácia entre os ministérios que apoiam Israel, que nós já conversamos, vários deles já listados aí, tá ok? Vai ter uma reunião de uma junta, que estão chamando aí de Junta da Oliveira, já no dia 10 de fevereiro. Então, olha que interessante, já começamos o ano com uma junta muito forte desse sentido e vamos estar orando para que Deus nos ajude a avançar dentro dessa direção. E junto com isso aí temos agora também o Chosen People, que tem com a sua representação lá com o Daniel Woods, que vai estar também trabalhando dentro desse processo. A imersão dos embaixadores do Novo Homem, nós vamos realizar de novo no Carnaval, como foi o ano passado lá no Luiz. Nós vamos fazer de novo essa imersão com um grupo pequeno, mas vai ser lá em Foz do Iguaçu, tá? Com o pastor Hudson e parte lá da sua igreja. Então nós temos que também nos colocar em oração para que Deus dirija, para que Deus conduza esse encontro que nós vamos ter lá em Foz. Sabemos também aí que no mês de agosto vamos ter a visita do Johannes Fischenbauer e do Pavo Estresso, e temos que orar também para que Deus abençoe, que nós possamos tirar tudo o que é possível dessa visita desses irmãos ao Brasil. O ponto que já comentamos do Summit do TJC2 em Jerusalém, que está marcado para final do ano e que esse ano se concretize. E a situação mundial, que não nos esquecemos nunca de Israel, da terra de Israel e o céu ao redor. Então nós
Vemos agora a questão que nós estamos vendo no Irã de revolta contra o governo, muitas pessoas assassinadas, mortas pelo próprio governo. Então, orar também para que Deus abençoe, para que Deus traga paz, para que Deus resolva essas questões também nessa parte do mundo. Amém?